Oi gente, tudo bom? Então, hoje o vídeo é muito especial pra mim, porque eu vou falar de um livro que eu li e que eu me encantei muito. E quando a gente lê um livro que a gente se encanta muito, a gente precisa vir indicar, né, para as outras pessoas. Eu estou falando do Gente Pobre, do Dostoiévski. A minha edição de Gente Pobre é da Editora 34. Gosto muito das edições da Editora 34, porque vem com notas de rodapé e são bem explicativas. E do que se trata Gente Pobre? Gente Pobre foi o primeiro romance do Dostoiévski. Foi publicado em 1846, então lá no século XIX. E é uma narrativa epistolar. Ou seja, é uma narrativa de cartas. Então, a comunicação dos personagens é feita por cartas. Nós temos aqui, então, a comunicação por cartas entre o Makar, que é um senhor já, um funcionário público, e a Varvara, que é uma jovem. Então, em que consiste essa comunicação, sobre o que eles falam? Bom, Varvara é uma jovem que ficou órfã, porque ela tinha acabado de perder a mãe dela por conta de uma doença, e ela não tinha mais ninguém. Então ela foi morar numa casa de uma senhora, e não tinha recursos, não tinha dinheiro, passava por situações muito difíceis, e ela contou com a ajuda, então, de Makar. Makar sempre mandava algo para Varvara, fosse dinheiro, fosse roupas, fosse dinheiro para ela comprar roupas, para ela comprar comida, para ela dar para a senhora que deixava ela dormir, né, na casa, que abrigava ela. E, além disso, os dois trocavam livros. Temos aqui outro ponto, então, que me chamou muita atenção e que me encantou demais, que foi essa relação literária que o Dostoiévski traz pra gente em Gente Pobre. Como o Makar e a Varvara trocam livros, é mais o Makar que envia livros para Varvara, então a gente pode ler a opinião deles através das cartas, né? Um dizendo ao outro o que achou do livro, isso é muito bacana. Então a gente tem aqui uma série de referências literárias, uma série de livros, inclusive nós temos aqui o capote do Gogol. Então, por que o livro se chama Gente Pobre? Gente Pobre pela situação em que os dois se passavam. Vejam bem, o Makar ajudava a Varvara, né, que Varvara tinha dificuldades, ele então enviava dinheiro para ela. Só que chegou um momento da vida de Makar em que ele também começou a passar as mesmas necessidades que Varvara. E Makar abdicou de tudo para poder ajudar a jovem menina. E a gente se pergunta, né? Mas nossa, por que ele ajuda tanto essa menina? Ele tem interesse nela? Não, pelo contrário, Dostoiévski deixa isso bem claro pra gente, que o único interesse que Makar tem em Varvara é um interesse de pai. Ele trata ela como uma filha, então esse amor paternal que é lindo da gente ler. Tanto é que no final de várias cartas ele se despede, dizendo minha filha, minha querida filha, minha filhinha. Então nós temos esse amor paternal que é muito forte no livro, e a gente vê que o amor de Makar para a Varvara, né, esse amor paternal, também a gente sente na Varvara, como se fosse uma filha de Makar. Então, voltando, o Gente Pobre, porque então Makar começou a sofrer muitas dificuldades na repartição pública. Ele era, digamos que, não aceito por muitos homens daquela repartição, por muitas pessoas. Por ele começar a abdicar do seu dinheiro, do pouco que ele tinha ainda, né, para dar para Varvara, o que acontecia com ele? Ele andava com roupas velhas, com roupas rasgadas, passava também necessidades financeiras, é óbvio, né, para comprar comida, seja para comprar qualquer coisa, para se bancar, né? Então, o pouco que ele tinha ainda, ele fazia questão de dar para a menina que ele considerava sua filha. Quando eu li, eu reparei uma coisa. Em contraponto a Gente
pobre, essa pobreza social, pobreza financeira, né, relacionada ao dinheiro, a gente tem uma riqueza, que é essa riqueza intelectual, que eu falei para vocês que a gente vê aqui o tempo todo, de referências literárias. E eu acho assim, essa coisa toda me fez refletir tanto, porque os dois, mesmo sendo pobres, eles faziam questão de ler, de buscar conhecimentos, de se enriquecer, né, intelectualmente. E isso chamou também muito a minha atenção. Então a gente tem esse lado a lado aí da pobreza social e da riqueza intelectual, que eu achei que o Dostoiévski arrasou, como sempre. E, gente, é um livro que tem tantas frases bonitas, importantes. Eu marquei algumas, outras eu esqueci até de marcar o post-it, porque eu tava lendo com lápis e eu fui sublinhando mesmo, até esquecia de marcar com post-it. Então só tem isso de post-it, acho que até bastante coisa. O livro é de uma riqueza de palavras, de conhecimentos, que Dostoiévski, gente, esse daqui foi o primeiro romance de Dostoiévski. Eu li o Noites Brancas, que já chamou a minha atenção, que eu já me encantei pelo autor. E quando eu li esse, eu falei, nossa, esse cara realmente nasceu para escrever, né? Aquela pessoa que a gente imagina assim. E logo, logo eu pretendo também pegar Crime e Castigo para ler, porque eu tenho certeza que eu vou me encantar, que eu vou gostar muito. Eu queria ler algumas citações para vocês que eu separei aqui, que são muito interessantes. Então vamos lá. Então, como eu disse, as referências literárias são muito fortes na obra. E a todo momento o Makar fala do amor pelos livros, fala da paixão pela literatura. E tem um dos trechos, né, que eu marquei, eu até coloquei no meu Facebook, é esse daqui. A literatura é uma coisa boa, Varianka. Muito boa. Disso me inteirei anteontem através deles. É algo profundo. É algo que edifica e fortalece o coração das pessoas. E há muito mais coisa ainda escrita sobre tudo isso num livro lá que eles têm. Muito bem escrito. A literatura é um quadro. Ou seja, em certo sentido, um quadro e um espelho. É a expressão da paixão, uma crítica tão fina, um ensinamento edificante e um documento. Ainda sobre literatura, tem um momento em que ele vai falar sobre o que é um livro, né? Mas não vou ler porque é muita coisa. Ele também fala aqui sobre o que eu tinha falado sobre o amor paterno. A gente vai ver numa carta que ele se dirige, né, a Varvara, no momento em que Varvara tem que fazer, para não dar spoiler, ela faz algo que ela não tem vontade, mas para ela poder melhorar de vida, sair desse perrengue, né, dessa dificuldade financeira toda. Então ele, em uma carta de despedida, ele escreve assim para ela: eu a amei como a luz do dia, como se ama uma filha legítima. Amei tudo em você, minha filha, minha querida. E não era senão por você unicamente que vivia. Trabalhava, copiava documentos, andava, passeava e transmitia todas as minhas observações para o papel em forma de cartas amigáveis. E tudo, minha filha, porque vivia aqui perto, em frente. Ressaltar, então, nesse trecho em que ele fala isso, que eles não moravam longe um do outro, era muito perto. E mesmo assim eles não se encontravam, a comunicação toda era através de cartas. E ainda temos o trecho, né, que eu achei muito interessante, em que o Makar escreve sobre o que é ser gente pobre. Então ele escreve assim: gente pobre é caprichosa, e é assim por disposição da natureza. Mesmo antes eu sentia, e agora comecei a sentir ainda mais. Ele, o homem pobre, é exigente. Até para esse mundo de Deus ele tem outra maneira de olhar. Olha de soslaio para cada transuente. Lança a seu redor um olhar confuso e fica atento a cada palavra que ouve. Não é dele que estão falando ali, diz. O que estão comentando, como pode ser tão feioso? O que é que ele precisamente sente?
E, por exemplo, como será ele desse ponto de vista? Como será daquele ponto de vista? E todo mundo sabe, Varianca, que uma pessoa pobre é pior que um trapo e não é digna de nenhum respeito da parte de ninguém, seja lá o que for que escrevam. Eles mesmos, estes escrevinhadores, podem escrever o que for. Para o pobre vai ficar tudo como sempre foi. E por que vai ficar na mesma? Porque num homem pobre, na opinião deles, tudo deve estar virado do avesso, porque ele não deve ter nada de secreto, nenhuma vaidade que seja, de jeito nenhum. Então, um trecho bem pesado, bem forte da opinião de Macquart sobre gente pobre, né? Eu achei muito interessante. É um trecho bem longo e fala aqui também o que é ser gente pobre na visão dos outros, né? Dos que não são pobres. Sem contar que nesse livro a gente também pode ver um romance bem rápido, que foi, na verdade, um amor não correspondido de Varvara para um homem que ensinava ela em casa naquela época. E o homem também gostava muito de ler. E eu acredito que a paixão de Varvara pelos livros tenha vindo desse amor que ela teve pelo jovem professor. E, quando vocês lerem, vocês vão ver por que esse amor não foi correspondido. Isso é bem no início do livro. No início até a metade, se eu não me engano. Então, muitas vezes isso acontece com a gente, né? Quantas vezes a gente mesmo, que nós, pessoas dos livros, a gente acaba incentivando outras pessoas a lerem. Quantas vezes também a gente, vendo vídeos, ouvindo pessoas falando de livros, a gente também não se anima em ler determinada obra. Eu achei isso outro ponto muito interessante. Vou parar por aqui porque eu acho que eu já falei até demais um pouco. E, gente, eu teria muita coisa para falar sobre gente pobre, sobre Dostoiévski. Quem não conhece, conheça, porque é um autor incrível. E quem quer começar a conhecer Dostoiévski, não comece talvez por Crime e Castigo, né? Porque é um calhamaço. Comece por esse. A minha dica fica aí. Comece por gente pobre, ou até mesmo Noites Brancas, mas mesmo assim, gente pobre ainda fica sendo a minha primeira dica para quem deseja conhecer Dostoiévski. Então fica aí a minha dica, literatura russa, muito amor. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos e me encontrem nas redes sociais. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!